Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado. Nessa segunda-feira, hoje é dia 26 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre o cenário de aversão ao risco que tomou conta dos mercados internacionais desde a semana passada. Com a alta da inflação nos Estados Unidos e o Federal Reserve aumentando os juros para tentar segurar a alta dos preços, o mundo todo entrou num ambiente de cautela que derrubou as bolsas de forma generalizada. Mais do que a elevação de juros, as falas mais fortes de Jerome Powell sobre a necessidade de desacelerar a atividade para conter a inflação e a possível chegada de uma recessão nos Estados Unidos também fizeram com que os investidores buscassem a segurança para o dinheiro e desembarcassem dos mercados de risco. A movimentação das bolsas hoje já mostra que o começo da semana vai ter o mesmo tom dos últimos dias. Na Ásia, a bolsa de Tóquio caiu 2,66%. Na China, o tombo foi de 1,2%. E Hong Kong foi a bolsa asiática que teve uma queda menos acentuada, caindo aí 0,44%. Inclusive, a questão na China, a questão na Ásia, segue tomando conta dos noticiários, segue tomando conta do radar dos investidores, principalmente pelo fato de estarmos às vésperas da renovação do mandato de Xi Jinping à frente do Partido Comunista. Isso traria uma certa volatilidade para o mercado, principalmente diante de alguns fatos do fim de semana, muita desinformação, inclusive até desencontro de informação sobre até mesmo o paradeiro de Xi Jinping. Os mercados ficaram um pouco receosos, né? Os investidores ficaram receosos no fim de semana com aquela possível notícia de que Xi Jinping estaria sumido ou desaparecido, e isso não teria tido aí confirmação, mas sempre acendendo um alerta. Não houve nenhum tipo de reportagem no cenário internacional, nas mídias internacionais, não teve nenhum tipo de confirmação, até mesmo por parte dos chineses, mas o que se sabe é que o boato acabou trazendo algum tipo de pé atrás, algum tipo ali de cautela no fim de semana. Claro, os mercados estavam fechados no fim de semana, nenhum mercado aberto, mas sempre uma notícia como essa, que pode impactar na economia chinesa, acaba trazendo algum tipo de cautela, algum tipo de movimentação ali, né, pelo menos nos bastidores dos investidores. Nada se confirmou, obviamente, as coisas seguem do jeito que estão, até mesmo com a China seguindo no radar, justamente por causa da desaceleração da economia, por causa das movimentações no cenário internacional, não necessariamente por conta dessa, entre aspas, teoria da conspiração por conta do Xi Jinping. Obviamente, os mercados asiáticos caíram justamente por conta desse cenário de aversão ao risco, principalmente seguindo as bolsas de Nova York, que fecharam a sexta-feira totalmente naquele patamar negativo que a gente viu. Na Europa, os mercados estão em baixa nessa segunda-feira, ainda repercutindo o pacote fiscal proposto pelo Reino Unido. Corte de impostos, aumento de gastos, isenções propostas para empresas acabou sendo mal vistos aí pelos investidores. Estrategistas têm dito até que o Reino Unido tem se comportado como um país emergente, que estava buscando resolver um problema complexo com decisões fáceis. Consequência disso, investidores pedem cada vez mais prêmio nos bonds, e isso eleva as taxas dos títulos públicos lá no Reino Unido e também na Europa. E a libra esterlina cai na mínima histórica em relação ao dólar. Agora cedo a moeda estava sendo cotada aí a pouco mais de $1,07, o menor nível desde 1985. E aí a gente tem até um gráfico aqui da libra esterlina para mostrar para vocês essa movimentação toda. A libra que chegou aqui, né, ao longo do último dia, né, dos últimos dias, aqui, ó,
$1,04. Aí acabou tendo uma recuperação, sendo negociada aqui a $1,07. Essa movimentação para baixo da libra esterlina é uma questão que mostra bastante essa aversão ao risco. Porque lá no Reino Unido, né, a libra costuma ser uma moeda bastante forte, mas com todas essas movimentações, com todo esse risco fiscal, colocando um endividamento maior do Reino Unido, faz com que os investidores busquem moeda forte. Moeda forte hoje no mundo é o dólar, e o dólar se apreciando. A gente viu essa movimentação aqui no Brasil mesmo na semana passada. O dólar que chegou até uma queda forte em relação ao real, sendo negociado ali a R$ 5,11 até ao longo da semana. Na sexta-feira, com toda aquela aversão ao risco, o dólar valorizou e fechou aos R$ 5,24. Ou seja, quando existe algum tipo de desequilíbrio, investidores buscam moeda forte. Moeda forte no mundo é o dólar, e a gente pode ver aqui que a libra esterlina acabou tendo essa movimentação bastante de baixa nos últimos dias. Olha só esse candle aqui chegando a $1,04. É uma situação bastante complicada, bastante complexa em relação à libra, mostrando que o Reino Unido, sim, está em maus lençóis, principalmente nessa nova movimentação, nesse novo ato da nova premier, da nova primeira-ministra Liz Truss, né? Investidores vendo aí um começo de gestão de Liz Truss, meio ali com o pé esquerdo, não dando muito certo, tomando medidas não necessariamente muito atrativas para o mercado, tentando, como eu disse ali, resolver questões complexas de maneira simples, propondo congelamento de preços, propondo medidas fiscais, empréstimos sem lastro, enfim, uma movimentação que a gente sabe muito bem como é que funciona e o que acontece, os reflexos nas economias. Falando aqui sobre a libra esterlina, alguns analistas têm dito até que viram o euro cair abaixo da paridade e que não vê razão pela qual a libra também não possa. A libra que está quase na paridade, ali 1,04, 1,07, dólar é praticamente a paridade, né? Então eles não veem que isso não seja possível. Sim, é possível que a libra chegue até abaixo da paridade com o dólar, chegando ali abaixo de $1, né? Como aconteceu com o euro, que já foi negociado até 95, 97 centavos de dólar. Analistas têm dito também que é um grande desafio para o Banco da Inglaterra combater a inflação enquanto o governo tenta estimular a economia. Aliás, muitos analistas que têm escrito nas redes sociais, que têm publicado artigos em grandes jornais de circulação, dizem que não se surpreenderiam caso o Banco da Inglaterra faça uma reunião emergencial nesta semana para mexer na taxa de juros, para mexer na sua política monetária, ou seja, o Banco da Inglaterra, que na semana passada, na quinta-feira, elevou sua taxa de juros em 0,5 ponto percentual, talvez nesta semana faça uma nova reunião e faça um novo aumento de juros, justamente mostrando aí que o cenário está muito mais complexo, o cenário está muito mais complicado do que o Banco da Inglaterra estava estimando durante a sua reunião. A gente lembra que a reunião do Banco da Inglaterra já foi adiada justamente por conta do funeral da Rainha Elizabeth II. Eles tiveram mais tempo de analisar cenário, eles tiveram mais tempo de conversar com os formuladores da política econômica e também com os formuladores da política monetária, e mesmo assim elevaram em 0,5 ponto percentual. E isso, na visão de alguns analistas, acabou sendo pouco, acabou sendo insuficiente para trazer, ou pelo menos para ancorar as expectativas de inflação, principalmente por conta do pacote feito pelo Reino Unido, esse pacote de estímulos fiscais que está tirando um pouco o sono dos investidores lá no Reino Unido, trazendo consequências para o mercado e consequências também para a economia. Falando no mercado, a gente estava falando sobre os índices lá na Europa. Olha só, FTSE no Reino Unido cai 0,5% agora, CAC na França
cai 0,10% e DAX na Alemanha virou, estava caindo até agora há pouco, agora já sobe 0,07%. É uma alta modesta, mas sim é uma alta. Quem sobe bastante é a Bolsa da Itália, subindo 0,5%. Bastante em comparação com o cenário internacional, com os pares ali, né, com as bolsas europeias. A gente não costuma falar muito da Bolsa da Itália, mas nesse momento sobe 0,5%, contrariando, né, a tendência de queda das outras bolsas. Principalmente essa movimentação da Itália se dá por conta de toda a expectativa que se tem em relação à eleição. A Giorgia Meloni deve se tornar a primeira mulher primeira-ministra da Itália. Com mais de 95% das urnas apuradas, o grupo Irmãos da Itália está praticamente eleito. Essa é a imagem aí de Giorgia Meloni. Os resultados quase finais mostravam que o bloco de direita deve ter uma maioria sólida em ambas as casas do parlamento, dando potencialmente aí à Itália uma rara chance de estabilidade política após anos de agitação e coalizões frágeis. Com o comando das duas casas do legislativo lá da Itália, a primeira-ministra conseguiria passar projetos, passar propostas com muito mais facilidade do que se houvesse uma cisão, houvesse uma divisão nas casas do parlamento. Giorgia Meloni e seus aliados enfrentam uma lista assustadora, digamos assim, de desafios no país, incluindo preço de energia em alta, não só na Itália, mas na Europa inteira, mas na Itália principalmente a gente vê inclusive uma certa revolta de comerciantes que queimaram contas de energia, que vinham mais de 1.000 euros, 5.000 euros de conta de energia elétrica, coisas praticamente impagáveis. Outro desafio, guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia trazendo bastante desafio para qualquer economia europeia. A Itália não deixa de estar sob esse desafio. Além disso, também a desaceleração econômica, né? A Itália é a terceira maior economia da zona do euro, então essa desaceleração econômica, essa movimentação de fragilidade econômica na Itália também é mais um desafio enfrentado aí provavelmente por Giorgia Meloni, a nova primeira-ministra, pelo menos o que indicam aí as pesquisas de boca de urna, ela que assume agora, depois da saída do ex-primeiro-ministro Mário Draghi. Nos Estados Unidos, os mercados seguem um movimento de queda, os futuros para baixo lá nos Estados Unidos, principalmente porque a gente tem essa movimentação toda, né? Essa semana a Jerome Powell fala de novo, no fim de semana Fed Boy, né? O Bostic falou sobre essa questão inflacionária e, claro, né? A desaceleração da economia americana segue no radar. Essa semana, além do Powell falar, tem número de PIB, né? Prévia de PIB lá dos Estados Unidos, também tem número de seguro-desemprego. Esses indicadores econômicos nos Estados Unidos tendem a colocar algum tipo ali de pressão, né? Principalmente se o PIB vier bacana, se o PIB vier bom, mostrando crescimento econômico, isso pode complicar, né, o cenário, já que o Fed deveria ser mais duro para tentar desacelerar o crescimento econômico, tentar trazer algum tipo ali de recessão para poder colocar inflação para baixo. Mas olhando para os futuros americanos, todos eles, o S&P, Dow Jones e a Nasdaq, que recuam 0,5% neste momento, às 8 horas e 49 minutos, colocando aí mais uma tendência, mais um ritmo de queda no cenário dos mercados acionários, mostrando aí essa possível, né, essa situação de aversão ao risco, risk-off, muito forte em todo o cenário mundial. Aqui no Brasil, né? Brasil que não é uma ilha, a gente até achou que era uma ilha, mas não é uma ilha. O Brasil acompanhou o cenário de cautela global, principalmente na sexta-feira. Por que eu falei que a gente achou que acabou sendo uma ilha, né? Que a gente era uma ilha? Porque na quinta-feira os mercados globais ficaram avessos ao risco, com quedas fortes após a super quarta, e o Brasil na quinta-feira
descolou desse ambiente, conseguiu uma alta importante, chegou nos 114 mil pontos. O pessoal falou, estão deixando a gente sonhar, agora vai. Mas na sexta-feira não teve jeito, a realidade bateu na porta e o Brasil acabou devolvendo, o Ibovespa acabou devolvendo toda a alta que tivemos aí na quinta-feira. Na verdade, olha só, a gente viu aqui, né? Quinta subiu, quarta, super quarta a gente teve a queda, segunda e terça da semana passada a gente teve pregões mais otimistas. E aí na sexta-feira, né? Toda aquela aversão ao risco, realidade batendo na porta, a gente vendo que o Brasil não é uma ilha, que estamos aqui, colados, né? Ou pelo menos com movimentações parecidas com o cenário internacional, aí a gente teve essa movimentação de queda, olhando para os ativos que caíram. Eu destaco aqui setor de petróleo, né? Olha só, a Petrobras caindo mais de 7%, a ação ordinária caindo mais de 6%, a ação preferencial, aqui ó, Petri 4, 6,26, aí 3R Petróleo, tudo isso por conta do cenário do petróleo no cenário internacional, né? Justamente com essa movimentação toda aí do petróleo no cenário internacional, a gente vê caindo essas empresas, Prio também caindo quase 5%. Também petróleo no cenário internacional caindo, risco de desaceleração, choque de demanda, né? Aquela movimentação, será que a demanda de petróleo vai cair? Guerra na Rússia e Ucrânia, toda essa movimentação colocando petróleo para baixo, as ações caíram fortemente. Também o cenário de mineração e siderurgia acabou trazendo bastante consequência aqui para o Brasil. A gente vê Companhia Siderúrgica Nacional, a gente vê Vale caindo forte também. E isso a gente sabe, né? 2% de Vale, mais 6% de Petrobras, as principais empresas que acabam formando o índice é bolsa para baixo, assim como o setor financeiro, né? Toda essa movimentação ligada à inflação, pressão inflacionária, aumento de juros no cenário internacional, coloca ali uma certa pressão no setor financeiro, com medo de inadimplência, com medo de todo mundo ali, né, ter algum problema na questão econômica. Só para a gente destacar, a principal empresa que subiu, Equatorial aqui, Equatorial subindo 7,75 no pregão de sexta-feira, depois de ter adquirido, né, uma aquisição bastante comemorada pelos investidores de uma empresa lá de Goiás. Aí eu queria só ver rapidinho aqui a variação semanal, né? Empresas ligadas a frigorífico, com toda essa questão de desaceleração de demanda, né? Demanda pela carne bovina, além, é claro, do dólar para baixo. Foi um rally de dólar, mas volatilidade no dólar, aliás, mas o dólar para baixo acaba trazendo desafios, né, para os frigoríficos. E aí, setor de educação, né? Setor de educação subiu fortemente na semana passada, principalmente aí depois do ex-presidente Lula ter falado que, se eleito, ele vai voltar com o ProUni, vai voltar com o FIES, e isso acabou trazendo otimismo para essas empresas. E só para a gente finalizar o cenário semanal também do Ibovespa, né? Agora que a gente está entrando na última semana do mês, de setembro, a gente vê que o mês de setembro está com 2 semanas positivas, uma negativa. E a semana passada é interessante, né? Mesmo com toda aquela movimentação de baixa que a gente viu na sexta-feira, ainda subiu 2,23%. Será que a gente vai fechar aí o mês de setembro para cima? Bom, é o que a gente vai ver, que é o que a gente vai continuar aí na expectativa, até mesmo porque a semana é uma semana que promete, principalmente falando em indicadores, a agenda vai ser bastante movimentada, dados de inflação, dados de emprego vão sair ao longo dos próximos dias. Amanhã sai a ata da reunião do Copom, que aconteceu na semana passada, manteve, né, a gente lembra, os juros aqui no Brasil em 13,75%, interrompendo o ciclo de alta dos juros. Na ata, o Banco Central deve manter aquela comunicação mais dura, mais enfática, falando aí que os juros devem seguir elevados, ou pelo menos nesse patamar, por um período mais longo. E, quiçá, ter um ajuste final, justamente porque não foi uma decisão unânime em manter os juros
em 13,75%. 2 diretores do Banco Central quiseram aumentar o juro em 0,25 para mostrar para o mercado que a guerra contra a inflação ainda não está ganha. Amanhã também vão sair os dados do IPCA 15, né? IPCA 15 medindo a inflação do dia 16 de agosto até o dia 15 de setembro. Essa leitura deve mostrar a deflação da gasolina e alimentação em casa por conta dos cortes de preços feitos pela Petrobras nos meses de agosto e de setembro, além, é claro, do leite, que acabou ficando mais barato, então o IPCA 15 tende a mostrar deflação. Ainda sobre dados de inflação, quinta-feira saem os números do IGPM, que é o índice utilizado aí em alguns contratos de aluguéis. Economistas projetam uma deflação de 0,98%, refletindo a queda disseminada de diversas commodities, sinalizando menor pressão de custos à indústria. Falando de emprego, dados no Brasil, dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, estão previstos para saírem na próxima quarta-feira e sexta-feira. Sai que? Taxa de desemprego medida pela PNAD contínua. Todos os dados devem mostrar continuidade na melhora do ambiente do mercado de trabalho, com criação de vagas e queda no número de desemprego. Ou seja, semana bastante agitada, bastante animada, vários indicadores aí para os analistas e economistas ficarem de olho, pegarem as linhas ali de todos esses indicadores para tentar traçar ali algum tipo de projeções para toda essa questão aí econômica aqui no Brasil. Falando até mesmo das projeções, né? A gente tem aqui a informação sobre o Boletim Focus, né? Falando de projeção, o mercado toda segunda-feira traz o Boletim Focus e mais uma vez, 13ª semana seguida de inflação para baixo nas percepções. IPCA saiu de 6% na semana passada, agora 5,88% a projeção do mercado. IPCA para 2023, inflação para o ano que vem, cai de novo. Pouco, é verdade, mas cai de 5,01% para 5%. PIB, mais um reajuste para cima no PIB, mais uma percepção de crescimento de PIB da atividade econômica no Brasil. PIB desse ano sobe de 2,65% para 2,67%. O PIB de 2023, o mercado segue acreditando que vai continuar um crescimento de 0,5%. Câmbio permanece em R$ 5,20, é a percepção do mercado, assim como o Selic, esse ano 13,75%, ano que vem 11,25%. Vamos falar agora sobre guerra na Ucrânia. Informação internacional, a Rússia segue com o referendo que trata da anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporízhia e Kherson. A votação deve acontecer até amanhã. A Ucrânia acusa a Rússia de violência contra os eleitores e de que soldados estão indo de casa em casa para forçar os ucranianos a votarem pela anexação. Já a Rússia acusa a Ucrânia de promover ataques nas regiões para atrasar a eleição. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o referendo é um crime contra a lei internacional e os líderes do G7 comunicaram que jamais vão reconhecer o resultado do referendo. Enquanto isso, na Rússia, milhares de homens tentam deixar o país. Mais de 260 mil homens já se deslocaram da Rússia para os países vizinhos. Eles tentam fugir da convocação para lutar na guerra. No fim de semana, Vladimir Putin se encontrou com o líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que disse que para deixar esses homens fugirem, porque a Rússia tem milhões de homens para mobilizar. Aí as imagens de Lukashenko com Putin. E aí Lukashenko falando para o Putin, deixa eles fugirem, você tem milhões de homens para mobilizar, quem quer fugir, que fuja. Depois, quando eles voltarem, Putin, você vai ter que decidir o que fazer com eles. E aí é sim uma questão que só a Rússia pode tratar. E aí a gente sabe como é que funciona a questão na Rússia, principalmente com desertores. Até o momento, Moscou não comentou sobre a possibilidade de uma lei marcial que proibiria qualquer homem em idade de combate a sair do país. O porta-voz do governo russo, inclusive, falou que essa questão ainda não está decidida. No entanto, a imprensa internacional tem dito que uma lei marcial pode ser colocada em prática a qualquer momento no país.
Agora são 9 horas e a gente vai para um rápido intervalo. Antes da gente ir para o intervalo, quero pedir para vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso Morning News, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar bem informado ao longo do dia. Se inscreve aqui no nosso canal, a gente com a nossa meta aqui de chegar nos 400 mil inscritos, estamos quase lá, a gente precisa sim da sua inscrição, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever e, claro, ajudar a gente a bater a meta. Então, se você já é inscrito, manda o nosso link para os grupos da família, para os amigos, para todo mundo que se interessa por mercado financeiro, economia e política, para que fiquem sempre muito bem informados e se inscrevam no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa seu like e também ative o sininho para ficar muito bem informado. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente bate um papo com o Guga Almeida sobre toda a movimentação do mercado financeiro nessa semana. Fique com a gente. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta ao vivo aqui no Morning News, principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa segunda-feira. Eu quero chamar o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui conosco para a gente bater um papo de mercado. Guga, muito bom dia, ótimo comecinho de semana aí para você. Bom dia, Felipe, bom dia pessoal. Pois é, semana começando, já vi aqui o relatório Focus logo cedo. Tô vendo que as coisas continuam animadas aqui no Brasil, hein, Felipe? Tomara que a gente possa ter aí um período pós as eleições, que a gente possa surfar aí um movimento positivo. Tá? Tô nas expectativas aqui. Ô Guga, você falou 2 pontos principais e 2 pontos específicos ali que eu queria repercutir com você. Primeiro deles, a questão dos indicadores que saem essa semana. Sai indicador de inflação, IPCA 15 e GPM, também saem indicadores de emprego, que isso é muito importante aqui para o cenário doméstico para mostrar, de repente, ali uma melhora na economia brasileira, uma melhora nesse ambiente do Brasil. E o segundo ponto é a eleição. Eu lembro, são 5 pregões até a eleição. Até agora, parece que o mercado não está dando muita bola para a eleição, parece que não está precificando muito, está de olho só nas coisas internacionais. E aí, nesse caldeirão de indicadores e 5 pregões para a eleição, como é que vai ser essa semana? Promete ser muito agitada, na sua opinião? Boa pergunta, né?
se promete ser muito agitada. Bom, eu posso compartilhar contigo o que eu estou enxergando no gráfico, tá, Felipe? Boa. E o que a gente tem de projeção. Uma das coisas assim que me chama a atenção é que a gente já vem num período de lateralidade desde ali da metade de agosto, né? Finalzinho da primeira quinzena de agosto. O mercado ele parou, né? Ele lateralizou. Quando a gente olha um pouco mais afastado, né? Óbvio que a percepção do movimento intradiário é de que está tendo muita volatilidade, né? Mas o mercado ele parou, ele travou nesse patamar aí entre 110, 112 mil pontos, né? E a região ali dos 110 mil pontos. A gente ficou parado nesse patamar de preço, tá? E assim, a sensação que eu tenho, né, quando eu olho para o mercado é de que o movimento de melhora é um movimento de momento que o dinheiro no mundo está se ajustando, né, se realocando, e enxerga o Brasil como um ponto que possa, uma economia que possa se beneficiar de todo esse movimento mundial que a gente está tendo. Porém, né, existe uma incerteza muito grande em relação às eleições que, de certa forma, quando a gente olha para o atual governo que está fazendo um trabalho, a gente está enxergando aí as respostas, as consequências desse trabalho que está sendo feito. A gente consegue olhar, por exemplo, no relatório Focus, tá? A gente consegue olhar aqui um pouco sobre assim, na minha opinião, né, esse bom trabalho que está sendo entregue. E aí a incerteza é que se esse governo mudar, né, ou seja, entrar um outro presidente, o que ele pode trazer de time para estar junto com ele. E se nós olharmos para essas últimas semanas, né, se houver uma mudança, né, a semana passada a gente teve aquele dia que teve bolsa subindo muito forte, com a definição ali do Meirelles junto no time, do Lula ali, a gente viu o mercado reagindo de forma muito positiva, né? Então a gente percebe que poxa, aquelas incertezas começam a ter um pouco mais de expectativas positivas, né? E, querendo ou não, o mercado financeiro começa a conversar, né, com esses dois principais candidatos que estão ali disputando, né, nessa próxima eleição, e começa a entender que provavelmente não vai ter, pelo menos no primeiro momento, grandes surpresas negativas, e vai ter um benefício, né, provavelmente, no ano que vem, um benefício em relação a todo o trabalho que foi construído, né, nesses últimos 2 anos aqui no atual governo. Então, me parece, né, que a gente tende a ter, quem sabe, um rally de final de ano positivo e, quem sabe, o primeiro semestre de 2023 também positivo. É isso que é a sensação que eu tenho, tá? A não ser que as coisas azedem demais lá fora, tá? Fiquem cada vez mais tensas, e aí, obviamente, né, os mercados como um todo vão ser puxados para baixo, tá? É isso que Mas o cenário já está complicado, assim, né, Guga? Tem que aprofundar. O cenário está complicado, tá? Não nego que o cenário está complicado, tá? Mas quando as coisas começam a ficar muito ruins, assim, o pessoal para de tentar tapar o sol com a peneira, é sinal de que em algum momento, num tempo mais próximo, as coisas tendem a melhorar. O problema é quando tu está enxergando que o cenário está ruim e o pessoal vai tapando o sol com a peneira. Então vai vir ali na frente uma surpresa negativa. Quando não tem mais né, tentar tapar o sol com a peneira e a gente começa a aceitar que as coisas estão ruins de fato, a gente se permite a começar a mudar. E aí buscar alternativas e começar a trabalhar para parar de sangrar, para parar de criar uma narrativa que não condiz com a realidade, e aí se abre um espaço para de fato começar a ter melhoras do mercado. Tá? Quando a gente olha para esses níveis de preço que nós estamos agora, tá? É um nível complicado? Tem um bom upside para cima? Não tem um bom upside para cima. E se nós não temos um bom upside para cima, nós não temos um gatilho forte para trazer um fluxo forte
que vai comprar e vai fazer com que a bolsa entre numa tendência e a gente vá para um patamar bem mais elevado que compense o risco que a gente está tomando no curto prazo. Né? E para mim esse é o maior complicador do momento, assim, quando a gente olha para a bolsa. Né? A gente tem risco no curto prazo, né? E não tem upside no curto prazo. Então, óbvio que o mercado fica o quê? Acaba ficando lateralizado. Né? Então sobe um pouco, cai, desce, né? Cai um pouco mais exagerado, sobe, e aí fica nessa gangorra, certo? Que, querendo ou não, ninguém gosta, todo mundo gosta de tendência, gosta de ver ações valorizando ao longo do tempo e se mantendo em patamares mais altos, né, e trazendo uma narrativa do porquê que as empresas vão performar melhor e todo aquele sentimento positivo. Tá? Só que a gente não consegue ter isso agora no curtíssimo prazo. Tá? Então, é muito mais uma questão de market time mesmo. O que você está olhando, qual é a questão técnica que o mercado está mostrando, para onde pode ter um rally ali curtinho, tá? Toma aquela posição, faz aquele movimento, faz aquele giro, sai fora da posição e assim por diante. Tá? Então, eu tenho uma expectativa de que essa semana vai ser uma semana bem travada, em função das eleições, que não vale a pena tomar muito risco, tá? A não ser que o mercado ele resolva corrigir com mais força, né? Aí sim vai se procurar ativos para se posicionar, mas caso contrário, Felipe, acho um pouco arriscado estar tomando posições mais fortes dentro dessa semana. Mostra o gráfico então para a gente, Guga, por favor. Eu lembro na semana passada que você compartilhou o gráfico e aí você até falou, né, na segunda-feira que o mercado podia ter um respiro bom, chegar ali nos 114 mil pontos, como chegou, mas depois podia devolver tudo, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Sexta-feira a gente teve uma devolução ali de todo o que conquistamos na quinta-feira. Pois é. Estamos aqui, então, deixa eu pegar aqui o Ibovespa, a gente possa olhar, eu vou ver aqui os desenhos. Deixa eu só deletar aqui todos os desenhos, deixa eu me acostumar aqui com a ferramenta. Pronto, vamos lá. Então, se nós olharmos aqui, sexta-feira tivemos uma devolução forte do movimento. Tivemos aqui quinta, quarta, terça, segunda-feira. Então, uma segunda muito forte, saímos daquela região que era mais tensa mesmo do mercado, e aí começamos a melhorar e chegamos terminamos a semana, querendo ou não, levemente positivos. Deixa eu botar aqui uma semana, para que a gente possa ver. Querendo ou não, a gente terminou a semana passada com 2,23% de alta aqui no Ibovespa. Tá? Mas o que a gente consegue perceber? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas lateralizadas. Tá? Não é de se duvidar que a gente possa ter aqui ainda mais algum período de tempo aqui lateralizado. Quanto mais for passando o tempo, né? Certo? Ao meu ver, mais perigoso fica. Tá? Eu gostaria que a gente tivesse mais tempo lateralizado, próximo aqui das mínimas que nós tivemos aqui no ano, o que mostraria que todo mundo que estava estimulado a vender já tinha se desfeito de suas posições. O que acontece é que aqui gera-se uma nova expectativa, então a gente tem aqui pessoas que estão dispostas a se estopar, a vender suas posições. E isso, dentro de um contexto um pouco mais nervoso do mercado, pode trazer os preços em patamares mais baixos, né? Gerando uma correção ainda mais forte do mercado. Tá? E dentro dessa visão de uma possível correção, até para a gente poder entender aqui o que podemos esperar, tá? Se eu for projetar um movimento agora do mercado, tá? E for pensar assim, algo ruim mesmo, algo negativo, né? Se a gente for pensar todo o sentimento que nós estamos aqui no mercado, se for pensar em algo negativo mesmo, eu falo de bolsa perder os 90 mil pontos. Né? Então a gente teria uma bolsa perdendo 100 mil pontos, perdendo 90 mil pontos, podendo chegar, quem sabe, a 85 mil pontos. Então, para mim, esse seria o melhor dos cenários para se comprar. Tá? O melhor.
Por quê? Porque aí sim a gente teria o famoso upside, a gente teria aqui uma possibilidade de uma bolsa num próximo rally ir para 150 mil pontos. Isso aqui a gente estaria falando aí de bolsa quase que dobrar de valor, né, das mínimas em relação à máxima. Né? Muito parecido com o que aconteceu também ali no período de 2020. Se nós formos pegar mínimas e máxima, a gente viu aí que bolsa, né, ela dobrou de valor. Né? Então, tu tem upside. Então, tem por que as pessoas tomarem mais risco, elas tomam mais risco com um volume mais intenso, e isso estimula também a se ter uma sequência de compras, o que vai fazendo com que, né, o preço possa ir escalando, também faz com que se tenha menos vontade de zerar suas posições, tá? Uma vez que está muito bem posicionado. Tá? Eu não consigo enxergar, Felipe, nesse patamar de preço que nós estamos agora, uma bolsa com um player que esteja de fato com a mão cheia, né? carregado. Então, eu vejo que tem muito incentivo para zerar suas posições. Né? Muito incentivo para zerar suas posições. Por quê? Porque os juros no mundo estão subindo, a gente está aqui, apesar de na última, né, reunião ter parado a elevação de juros, a gente está aqui com os juros a 13,75. Tá? Então, quando a gente olha para todo esse cenário, né, não se tem aqui um grande estímulo para se manter tomando risco. Tá? Então, esse desestímulo permite com que se tenha, né, uma volatilidade maior, um movimento mais intenso do mercado. E quando eu olho para cima, tá, o potencial que nós temos aqui de alta, ao meu ver, olhando agora, né, meu potencial que eu tenho de alta, ok, seria aqui 140 mil pontos, tá? Então, meu potencial de alta é 140 mil pontos, certo? Então, quando a gente vai olhar, né, para o que eu tenho de potencial de alta, vamos imaginar uma bolsa subindo 28%, e o que eu tenho de potencial de baixa, uma bolsa caindo 22%, eu não tenho aqui uma assimetria positiva. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que ser mais técnico, eu tenho que ser mais estratégico, eu tenho que ter uma mão, né, bem diversificada, certo? Eu tenho que, não posso, se eu estiver montando uma posição agora, né, tem que ser uma posição pequena, para ter espaço para poder aumentar se por um acaso venha uma correção. Então, tu ter saldo, caixa, para poder montar posição é muito importante, para que consiga ressignificar momentos negativos, momentos de queda, como oportunidade. Então, está olhando para o mercado, está procurando uma oportunidade no mercado, então tem que ter caixa, e esse caixa tem que estar com uma intenção de ir tomar posição no mercado, em bolsa, e havendo os movimentos de correção, alocar esse recurso, tomar posição, porque depois o movimento, cada degrau que o mercado vem a cair, ele gera uma situação melhor, né, uma relação de risco-retorno melhor. Tá? Então, muito importante ter esses dois níveis, né, para mim são os níveis mais importantes que a gente tem agora, né, são os limites que eu enxergo aqui para o mercado, né, um limite para um mercado muito negativo, um limite para um mercado muito positivo, muito otimista, né, e a gente tem que saber trabalhar dentro desses limites que eu estou apresentando aqui para vocês. Ô Guga, você falou, né, de cenário, de tapar o sol com a peneira e ter uma visão um pouco mais clara, né, dos próximos passos. A gente comenta bastante sobre a economia europeia e a gente vê que lá no Reino Unido tá praticamente meio bagunçada as coisas lá, ninguém sabe direito. Até mesmo o Banco da Inglaterra já tem gente falando até de uma intervenção para subir taxa de juros. Subiram na quinta-feira, subir de novo essa semana para tentar dar uma segurada na Libra, que está quase na paridade com o dólar. Os mercados europeus e os mercados dos Estados Unidos, eles estão diferentes nessa perspectiva. Enquanto na Europa ainda não se sabe muito bem o que vai acontecer, principalmente por conta do cenário da guerra também, nos Estados Unidos já Powell está dando uma perspectiva, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois mercados e o que você está vendo, né? Dessas quedas, que eles estão com perspectivas diferentes, mas está tudo caindo, né?
tá tudo caindo. Eu acho que, na verdade, eles estão com narrativas diferentes. Eu acho, não é nem perspectivas diferentes. Eu acho que é uma narrativa muito forte. Poucas são as pessoas que, de fato, gastam tempo em tentar compreender, né, todos os movimentos que acontecem, geopolíticos, econômicos e tudo mais. Né? As pessoas, elas, de certa forma, elas se posicionam, elas investem de uma maneira muito passiva, o que gera muita taxa, o que gera muita margem, né? Por isso que o ecossistema financeiro tem tanto dinheiro, né? Porque as pessoas que trazem o dinheiro para o ecossistema financeiro, elas se envolvem pouco. Né? São poucas as pessoas que de fato estão dispostas a tomar decisões. Né? E o mais importante é saber tomar as decisões. Né? Então, como as pessoas elas não estão olhando, estudando, tomando decisões de forma consciente, elas estão tomando de forma inconsciente, as narrativas acabam estimulando e impactando elas com muita força. Tá? E óbvio, né, que toda pessoa de poder, né, ela, querendo ou não, ela quer o quê? Que né, ela tem que, de forma, criar um certo equilíbrio, uma certa harmonia, e as suas palavras, a sua narrativa, o seu discurso está ali para criar esse estímulo, né? E tem que, de alguma forma, se posicionar olhando que mesmo que haja um certo custo de curto prazo, o benefício de longo prazo deveria ser muito maior, né? Para compensar o custo de curto prazo, a perda, né? Porque toda escolha, querendo ou não, é um processo também de abandono. Tu vai escolher para um lado, alguém vai estar se prejudicando, então um grupo vai estar se prejudicando, outro grupo vai estar se beneficiando, mas tem que haver uma construção de longo prazo para que as coisas possam, de certa forma, se perpetuar. Né? E, óbvio, né, que toda vez que se tem uma decisão que tem um certo custo no curto prazo, isso gera, né, um conflito, isso gera um problema, isso desencadeia aí, de certa forma, um sofrimento. Né? E o que a gente vive hoje, querendo ou não, no mundo, é fruto, né, das decisões que foram tomadas no passado. Então, as decisões que foram nas eleições passadas nos Estados Unidos, nas eleições passadas na Europa, nada está acontecendo por acaso. Não aconteceu assim, a partir de agora tudo vai dar errado. Né? Tem uma certa sensação de que isso aconteceu, porque quando a gente olha para o evento de pandemia e a gente olha para um evento da invasão da Rússia ali na Ucrânia, são eventos muito isolados, né? Então fica mais fácil, né, de dizer, puxa, ali está a culpa, ali é o problema. Mas, na verdade, todos esses problemas que estão aí, né, de alguma maneira, eles, né, são consequências de tomadas de decisões que se teve muito mais lá atrás. Uhum. E quando a gente pensa dessa maneira e olha para os mercados dessa maneira, e a gente consegue construir uma narrativa, né, dentro da leitura dos mercados desta maneira, a gente consegue perceber se os mercados, eles, em algum momento, estão caros, estão baratos, se eles possuem espaço para corrigir, se possuem espaço para continuar, né? E se nós soubermos o que nós estamos procurando para alocar, né, o nosso capital, o nosso recurso, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais tranquilo. E a gente começa a aceitar melhor as coisas que estão acontecendo. Não quer dizer que a gente tenha que fazer as mesmas coisas, mas a gente começa a aceitar. Puxa, as coisas estão assim. Eu tenho uma função dentro disso tudo para poder ajudar a melhorar ou não? Tenho ou não tenho? Né? Se não tenho, não tenho o que fazer. Não adianta ficar sofrendo e esperneando. Se tem, ok, eu tenho um trabalho para fazer, né? E eu tenho que fazer aquele trabalho. Então a gente tem que, de certa forma, refletir. E quando então a gente olha lá para fora, e aí é um questionamento que eu me faço, né, quando eu olho para a oscilação dos mercados, e eu olho, por exemplo, aqui para o S&P Futuro, né, que nem eu estou compartilhando aqui na tela para vocês aqui o S&P Futuro, olhando aqui para um gráfico semanal. Quando eu olho para esse gráfico, né, e eu penso assim, poxa, será que o mundo está melhor? Né, a gente tem uma atmosfera mais saudável, mais otimista, mais produtiva do que aquele período antes do Covid, ou tem uma atmosfera e um cenário pior?
Né? Eu me pergunto muito isso. E é um exercício que eu gosto de fazer porque, poxa, querendo ou não, o período ali antes do Covid, né, foi um topo do mercado, e foi um topo do mercado que durou ali de 2018, vamos assim dizer, até o final de 2019. Então foram 2 anos de mercado. Né? Você diz no ambiente econômico? Complicado, confuso. No ambiente econômico. Né? Ambiente econômico, político, ambiente de mundo. Né? Não só econômico, eu acho que é um ambiente de mundo. Né? E aí eu reflito e falo assim, poxa, cara, a minha sensação que eu tenho, né, eu posso estar enganado, e se eu estiver enganado, eu acho que o pessoal pode me corrigir, eu sinto que está pior. Mas quando eu olho para as bolsas, né, já que no final eu tenho que tomar uma decisão de bolsa, eu olho para as bolsas e penso assim, puxa, cara, em preço está melhor. Né? Em preço está melhor. Poxa, será que não pode haver, então, uma surpresa ainda maior? Será que os mercados não podem corrigir um pouco mais? Né? Será que eu não estou sendo muito otimista em tomar risco agora? Será que se eu tomar posição agora e quiser carregar para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, eu vou estar num patamar de preço melhor do que eu estou hoje? Será? Né? Será que faz sentido? E aí, dentro dessas reflexões, dentro dessas perguntas, eu falo, puxa, tem espaço para mais correção. Né? Tem espaço para um ajuste um pouco maior. Claro que tem. Né? Só que também quando a gente olha para o mundo, né, e pensa assim de 2008, né, até 2018, poxa, a gente teve aqui períodos que o mercado foi, né, crescendo, se alavancando, se multiplicando e tudo mais. Né? Então, duas uma, né? Ou o mercado lá fora ele vai corrigir por um patamar mais baixo, ou a gente vai passar um período maior de tempo lateralizado, né, com mais volatilidade, tendo períodos de melhora, mas depois tendo, né, uma correção muito forte, muito acentuada. Né, é isso que eu consigo enxergar. Então não consigo, aquela narrativa que muito se utilizou, né, aquela narrativa que muito se utilizou, até porque todo esse ecossistema de influenciadores digitais e tudo mais começou de 2016 em diante, aquela narrativa que toda vez que cair era para comprar, eu acho, né? Ou que você tem que comprar e ficar 10 anos com o mesmo ativo, me parece que essa narrativa poucas pessoas agora estão dispostas a escutar. Né? Eu acho que o pessoal está começando a ficar cada vez mais dinâmico, entendendo que as oportunidades elas são pontuais, né? Elas são pontuais, né? Principalmente quando a gente olha para as empresas aqui dentro do Brasil. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que querendo ou não, a gente tem que se preparar para 2 meses, 1 mês, 3 meses, que é o que a gente consegue enxergar. Né? O mundo vai ser cada vez mais dinâmico, tem muita coisa na mesa aí que pode escalar de uma forma negativa, né? E olhando para preços de bolsa, eu, assim, na minha opinião, não tem nada muito barato como muitos vêm falando por aí. Tá certo. Então, parafraseando o deputado, pior do que tá, pode ficar, né? Valeu, Guga! Boa semana para você, ótimos negócios e a gente se encontra mais tarde no Insights 6 horas, hein, Guga? Nem mais nem menos. Legal, valeu. Legal. O Insights de hoje está bem legal, hein, pessoal? Eu entrevistei o André Moraes, analista técnico, ele falou lá da metodologia dele, mindset, gestão de risco. Boa. E tudo mais. Então fica o convite hoje para logo mais no programa Insights ter a presença aí de todos vocês. Fechado, Guga. Imperdível, Insights 6 horas. Ótimo dia, bons negócios para você. Boa semana, Guga. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí. 9 horas 29 minutos. Morning News aqui, trazendo os principais destaques, as principais questões, as principais notícias que repercutem no mercado para você fazer ótimos negócios ao longo dessa segunda-feira. Eu vou para um rápido intervalo agora. Na volta a gente bate um papo direto de Brasília com a Kelly Cali. Fique com a gente. PMC News. Informação que gera valor.
Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, Morning News, ao vivo aqui, 9 horas e 32 minutos, as principais notícias para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios nessa segunda-feira. Vamos para Brasília, vamos falar com a Kelly Cali. O Senado desiste de realizar a sessão hoje, marca um retorno só para depois das eleições. A Câmara dos Deputados também. Previsão de atividade só para a próxima semana. Kelly Cali, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Morning News. Trabalhar que é bom só depois das eleições, né, Kelly? Muito bom dia para você. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, começando essa semana com a gente aqui no Morning. O presidente do Senado, na semana passada, e o próprio Marcelo Castro ali, né, que é um nome importante dentro do Senado, né, presidente da Comissão de Educação, relator geral do orçamento de 2023, ambos fizeram na semana passada ali sinalizações de que esta semana teria ali sessões dentro do Senado, né? Então, a semana passada, eu lembro que a gente conversou sobre isso na semana passada ali ela se encerrou com duas expectativas diferentes. Na Câmara, a gente tendo extrema certeza de que não teria nada nesta semana, que é a última de setembro, já começando ali outubro, né? Ou seja, é a semana que se aproxima, de fato, do pleito, né, das eleições deste ano. E no Senado, essa expectativa de que se discutissem duas medidas provisórias, a 1118 e a 1119, né? Enfim. Então, tinha toda essa expectativa e, no caso, para o piso nacional da enfermagem, havia também, ainda que mínima, uma expectativa de que se discutisse esse assunto em plenário. Isso porque depois ali da decisão do Barroso, que acabou sendo confirmada pela maioria do STF, houve ali movimentação dos líderes no Senado para se chegar a projetos que pudessem, de repente, dar uma solução a esses alertas que foram feitos ao STF ali sobre empregabilidade, sobre manutenção ali dos investimentos em saúde, também na área pública, né, enfim. Então, havia uma expectativa, ainda que mínima, para se discutir algo sobre o piso nacional da enfermagem, mas tudo isso caiu ali por terra, né, digamos, foi por água abaixo, de maneira que sessão agora só na próxima semana. O dia 4 é uma terça-feira. Qual a diferença entre o Senado e a Câmara? O Senado sinalizou uma data para retomar as atividades, dia 4, na terça-feira, e sinalizou que vai discutir uma medida provisória e outras matérias que, de repente, tenham ali consenso para passar. Na Câmara não tem essa previsão de data ainda. Você tem uma expectativa de que haja, naturalmente,
uma retomada de atividades na Câmara, porque essa foi a fala do Lira lá atrás, no comecinho, ainda deste mês de setembro, quando realizou uma semana de discurso concentrado, né, entre o final de agosto e o comecinho deste mês de setembro, mas o Lira não deixou nenhuma data dita. E lá na Câmara, viu, Fê, existe uma tensão ainda maior sobre como vão ser esses expedientes de trabalho, porque a Câmara tem uma renovação total, são 513, né, assentos que estão disponíveis para a população escolher. Parte, claro, vai permanecer, mas parte vai ser renovada. E a tendência natural, histórica, é de que aqueles que perderam as eleições, eles já nem voltem para terminar os seus respectivos mandatos, né? Então, isso é meio que já é cultural no meio político, diferente do Senado. O Senado tem 1/3 de renovação. Então, por mais que esse 1/3 de senadores, ou seja, 27, não sejam reeleitos, você tem aí uma expectativa de que alguns até voltem ali para participar, diferente da Câmara. A Câmara é bem mais difícil que você tenha aí, então, deputados que não se reelegeram voltando às atividades. Claro, a gente tem que esperar qual vai ser o cenário, o ambiente, né? Se a bancada vai continuar fortalecida, por exemplo, o PL, que hoje é o maior partido da Câmara dos Deputados, quer se manter como o maior partido na Câmara, né? O PT também quer o segundo maior, né? Quer também se manter como o segundo maior, enfim. Então, depende também das formações a partir das eleições do próximo dia 12. Mas cada coisa a seu tempo. Neste momento, a certeza que a gente tem é a de que na semana que vem você tem uma sessão anunciada para o dia 4 no Senado Federal e tem uma expectativa de que voltem as atividades na Câmara, não se sabe ainda com que pauta, mas sem data também para retornar depois das eleições. Eu volto com você aí, Fê. Tá certo, Kelly. Que cenário, né? Sem sessão, a MP do setor elétrico lá provavelmente vai caducar. A questão do piso de enfermagem a gente vai ficar sem saber essa semana. Se os deputados não se reelegerem, vão ganhar 3 meses de férias remuneradas. Que beleza, né, Kelly Recalli? Obrigado pelas informações que você trouxe aqui pra gente. Bom trabalho para você ao longo dessa segunda-feira. E você volta aí ao longo da nossa programação. Tchau, tchau, Kelly. Até mais. Tchau. Boa semana para todo mundo. Obrigado. Para você também. 9h37. Estamos aqui na reta final do Morning News. Deixa eu só, antes de entregar aqui para Paula Moraes, estava dando uma olhada no futuro aqui do índice Ibovespa, na verdade, caindo, né? Caindo 0,75, 111.400 pontos. Mais um dia aí, o futuro da Bolsa seguindo o cenário internacional. Caindo na Europa, caindo nos Estados Unidos, futuro caindo aqui no Brasil também. Vamos ver, né? 5 pregões antes da eleição e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, que a semana está apenas começando. Eu vou ficando por aqui com o Morning News, os principais destaques, principais assuntos para você ficar muito bem informado no comecinho do dia e fazer ótimos negócios ao longo da sua segunda-feira. E já passo a bola para Paula Moraes, chegando com o BMC News, ela e todo o time com os principais destaques da economia política, mercado financeiro, grandes convidados, comentaristas. Muito bacana o BMC News dessa segunda-feira. E eu volto amanhã, a partir das 8h30, logo depois da primeira hora do Agro. Forte abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.